uma ceia, nós vamos fazer a leitura de Jeremias capítulo 32, do verso 6 ao verso 16. Está aí o nosso irmão Ives, uma bênção de Deus também. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, querido? Faz um tempo, né? Está com a voz bem grossa. Aleluia, Jesus. Capítulo 32, do verso 6 ao 16, nós vamos à leitura de Jeremias, o livro de Jeremias. Amém, queridos? Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tenho o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito da herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Verso 9: comprei, pois, a herdade de Hananel, filho de meu tio, ao qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o, e ele foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o auto da compra, tanto o que estava selado conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei ao auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maacéias, perante os olhos de Hananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos e este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os num vaso de barro, para que possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. Versículo 16: e depois dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo. Só até aqui. Amém? Calma, queridos. Pastor, não entendi nada que o senhor falou, pastor. Eu vou explicar para vocês o que acontece aqui. Ok? Quando você medita acerca do capítulo 32 do livro de Jeremias, você pode entender que nos primeiros versículos vai fazer menção de que Jeremias está preso no pátio do palácio real. O motivo de Jeremias estar preso era porque ele estava pregando que a Babilônia iria destruir a Jerusalém. Então, o rei da época, que era Zedequias, o rei de Judá, ele se sente praticamente amedrontado por conta da mensagem que o profeta Jeremias está pregando. Porque eu fico imaginando, Zedequias sendo rei, e Jerusalém estava cercada praticamente. Só que um profeta se levanta para pregar e dizer que o povo de Jerusalém deve se entregar. Eu fico imaginando como ficou o coração de Zedequias ouvindo um profeta pregando para que eles devessem se entregar e não resistir. Então o rei se sentiu ameaçado por conta disso e decide prender o profeta Jeremias.
Mas por que tudo isso está acontecendo? Porque o povo estava em pecado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que acontece com o povo, e Deus permite que isso aconteça, que Jerusalém é tomada pelos babilônicos por conta do pecado do povo, nós vamos encontrar muitas coisas que o povo está fazendo. Se você ver do versículo 30 ao versículo 35, o povo estava em rebeldia, o povo estava em desobediência, o povo estava oferecendo sacrifícios aos ídolos, a outros deuses, estavam buscando a outros deuses. E dentro desta situação em que Jeremias está preso por conta de pregar a palavra, de pregar a verdade, denunciar o pecado do povo, dizendo: olha, Babilônia vai entrar aqui, vai arrasar tudo, vai destruir tudo. Zedequias não aceitava essa mensagem. E quando o rei não aceita esta mensagem, aí de repente ele prende a Jeremias. Jeremias está lá no palácio. E dentro desta situação em que Jerusalém está cercada, em que muitas cidades que estão em volta de Jerusalém já estão sendo tomadas por Babilônia, Deus fala com Jeremias. O que Deus mostra para Jeremias? Deus fala com Jeremias dizendo o seguinte: o teu primo vai se achegar até você e vai te oferecer uma terra para você comprar. E você vai comprar esta terra, você vai fazer a escritura desta terra, você vai colocar a escritura tanto selada como a outra que está aberta, sem selar, em um vaso de barro. E isso tudo, Jeremias, vai ser diante de testemunhas e diante do povo judeu. Imagine Jeremias dentro do pátio, que era a prisão naquela época, do palácio real. E o rei observando tudo isso acontecendo. Esta situação em que o primo depois se concretiza aquilo que Deus orienta Jeremias a fazer, se concretiza porque o primo de Jeremias vai até lá. E quando o primo de Jeremias, que é Hananel, chega diante de Jeremias, Jeremias compra a terra do seu primo por 17 ciclos de prata. E aí então se cumpre toda a instrução que Deus havia dado, como exemplo do que haveria de acontecer com o futuro de Israel. Essa é uma palavra profética, é uma palavra tremenda, porque aqui, quando Jeremias faz isso, querido, ele está dizendo algo para o povo, porque Anatote, a terra em que Jeremias comprou, era uma terra que já não valia mais nada, estava sob posse de Babilônia. Então, o que isso significa dentro da palavra profética? É que Jeremias estava dizendo que ainda havia futuro para Israel, mesmo que tudo aquilo estava acontecendo. Mesmo que haveria destruição sobre aquela terra, mesmo que eles estivessem saindo como cativos de Babilônia, queridos, porque isso estava acontecendo já, porque a terra de Jerusalém estava sendo cercada. Mas eu acho interessante o que acontece, queridos, porque esta palavra é uma palavra que nós, trazendo para os dias de hoje, pensando sobre esta terra não tinha valor nenhum. Pense comigo. Os babilônicos já haviam tomado esta terra. Era uma terra que não tinha valor, mas foi paga com 17 ciclos de prata. Alguém deu um valor por ela, mesmo ela não tendo valor. Então o que Jeremias faz é agir pela fé, mediante a direção de Deus, para dizer que mesmo que a terra não valesse nada, alguém comprou esta terra, está dizendo que esta terra ainda tem futuro. Mesmo que alguém dissesse que ela não tivesse valor, ainda esta terra tem valor. E trazendo para os dias de hoje, querido, quem é esta terra que não tinha valor? O que a Bíblia fala, querido, sobre quando o homem pecou? O homem saiu do jardim,
Por causa do pecado, muitas coisas aconteceram. A Bíblia diz que o homem foi destituído, foi colocado para fora da glória de Deus, não tinha comunhão com Cristo. Nós éramos como esta terra que não valia nada, cheia de pecado, coração cheio de maldade, coração cheio de rancor, coração cheio de coisas erradas, pensamentos errados, intenções erradas. Mas tenha certeza, querido, que alguém olhou para você e disse que você não vale nada, que você não presta, que você não é nada. Mas alguém foi lá e te resgatou. Não foi com ouro e não foi com prata, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Pense bem. Ah, pastor, mas eu sou bom. Quem disse que eu não tenho valor nenhum, pastor? Mas o homem debaixo do pecado, querido, é um homem arruinado. Um homem debaixo do pecado é um homem que não reconhece o poder de Deus, é um homem soberbo. E a Bíblia diz que ao soberbo o Senhor abate, mas os humildes o Senhor exalta. Porque a soberba, ela precede a ruína. Quem é soberbo, querido, e não reconhece a Deus, tem quedas na vida. Mas quem é humilde e que diz: Senhor, eu dependo de Ti, eu não sou nada sem a Tua presença, o Senhor exalta. Porque, queridos, nós não podemos viver sem Deus. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Mas pastor, estou de pé aqui e estou bem e ainda vivo sem Deus. Você pode viver sem Deus, mas a vida que você leva não pode ser dita como uma vida abundante, porque quem tem uma vida sem Deus, querido, não tem vida. É como se fosse um morto-vivo que andasse por aí de um lado para o outro, sem reconhecer o poder de Deus. Mas quando nós reconhecemos o poder de Deus, quando nós somos humildes e sabemos que dependemos de Deus, querido, porque só basta um mosquitinho piscar a gente e a gente morre. Basta uma situação e a gente cai debaixo da terra. Mas quem nos sustenta é Deus. Quem nos sustenta é o poder do Senhor, querido. É quando o homem cheio de pecado, que já não havia mais saída, queridos. Quando o homem havia pecado, amados, o homem saiu do jardim, amados, cheio de intenções de pecado. Porém, aí o Senhor lança uma profecia dizendo: aquele que nascer da mulher, esse sim pisará a cabeça da serpente. Enquanto o diabo tinha um plano contra o homem, contra a criação de Deus, contra aquilo que Deus tem um plano, mas aí de repente tentou contra este plano, e Deus lançou uma profecia dizendo: olha, contra esse plano você não consegue, porque eu vou levantar alguém que vai pisar a cabeça da serpente e que vai dar a vitória àqueles que acreditarem no próprio Cristo. Então, se você está em Cristo Jesus, você pode entender que o Senhor te comprou, foi com precioso sangue, este sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. O que esse texto quer dizer, pastor? É profético, é para os nossos dias. Olha para Israel, olha quantas coisas aconteceram, olha quantos problemas estão acontecendo com o mundo. Olha as organizações das Nações Unidas, olha as perseguições contra Israel. As pessoas estão olhando para Israel, observando, algumas estão dizendo: está próximo a vinda de Cristo. Está próximo à vinda de Cristo. Mas você tem que entender, querido, que esse povo sobrevive é porque Deus ainda mantém esse povo. E assim como nesta palavra profética, que o povo estava pensando: nós vamos ir para o cativeiro e nada mais vai nos fortalecer, nada mais vai nos levantar. Quando eu olho para o Salmo, por exemplo, em que fala acerca da adoração de Israel, em que o povo está indo para o cativeiro, e alguém do exército inimigo está dizendo assim: olha, cante-nos um cântico de Sião. E eles estão tristes porque eles estão indo para o cativeiro com a cabeça baixa, dizendo: agora não tem mais jeito. Mas tem jeito quando nós olhamos para a promessa de Deus, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Nós entendemos que tem solução para este mundo, querido. Nós entendemos, querido, que há muita terra ainda, querido, que estão dizendo que não presta, que não vale nada. Ah, querido, quantas vezes você já ouviu falar de alguém que está lá na rua, que tem fome,
querido, alguém que está jogado, alguém que está drogado, alguém que bebeu muito, e aí alguém olha para ele e diz assim: esse aí não tem jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa, você diz que esse não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Jesus transforma, Jesus muda o coração do homem. Jesus pega esta terra infértil, pega esta terra cheia de pedra, querido, e começa a semear a sua palavra nesta pedra, nesta terra, e esta terra começa a frutificar, começa a dar frutos, querido, mediante ao resgate de Cristo. O que Cristo está dizendo, querido, que há um futuro para a igreja, há um futuro. Que muita gente está dizendo, não há perspectiva nenhuma, pastor, não tem mais jeito, esse vírus aí que chegou para matar todo mundo. Mas quando eu olho para isso, em que mesmo eles estão passando essa situação, Jeremias fala sobre as promessas futuras. Jeremias fala sobre promessas futuras, mesmo dentro de um caos, mesmo Jerusalém estando cercado, queridos. Quando Jeremias tem esse ato profético, que ele guarda nos vasos de barros, aquela escritura está querendo dizer, para você ainda tem futuro. Há futuro ainda para Jerusalém. Mesmo vivendo em uma situação, mas pastor, nós temos vivido um caos, nós estamos vendo coisas acontecendo que eu nunca tinha visto, pastor. Pessoas morrendo, e quantas pessoas já morreram, queridos? Vocês já pensaram no número de pessoas que já morreram? Foram muitas pessoas que morreram. Mas quando há uma promessa de um futuro para nós podemos entender, querido, que o que Jeremias está falando, que ainda há uma chance, querido, que nós estamos aqui na terra, e muitas coisas estão acontecendo, como estava acontecendo naquela época. Deus permite, se você ler, por exemplo, do capítulo 32, verso 36 ao 44, em que nós vemos, em que Deus começa ali uma promessa de restauração. Isso é futuro. Deus profetiza sobre algo que vai acontecer lá na frente. É Deus falando com Jeremias. Mesmo que o povo aqui estava vivendo em coisas, praticamente, ou vão vivenciar coisas que vão tirar vidas de pessoas. Mas pastor, muitas pessoas morreram. Há uma punição de Deus, pastor. O que está acontecendo? Deus está punindo a terra por causa do pecado? É isso que está acontecendo? Deus está tratando. Deus permite que algumas coisas aconteçam. Deus permite. Muitas vezes o crente fala assim, mas será que é vontade? Deus permite que algumas coisas aconteçam, para que a gente reconheça, para que essa terra não fique infértil, para que as pedras dessa terra sejam retiradas. O que Deus ia permitir acontecer em Jerusalém? Quando você olha, por exemplo, para o versículo 32 ao 36, ele permite guerra, fome, enfermidade. Tudo isso acontecer, ele permite por causa do pecado do povo. Mas não pense que tudo acabou por causa disso. Porque Deus tem preparado algo maior para as nossas vidas. Quando em João 14 disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. É o próprio Cristo dizendo, querido, que ainda há um futuro para aqueles que crê no Senhor. Ainda há um futuro, mesmo que esta terra seja assolada por muitas coisas, muitas dificuldades, querido, nós temos que entender, amados, que o Senhor ainda tem um futuro para você, tem um futuro para mim, queridos. Pastor, estou preocupado com o amanhã, queridos. A palavra diz em Provérbios 31, que a mulher virtuosa, ela ri do dia futuro. Sabe o que significa isso? Sorrir do dia futuro porque tem segurança do que está vivendo no presente. Onde você está segurando no presente? Em quem você está acreditando no seu presente? Agora, em que você acredita? Pastor, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra. Mas você pratica a palavra? Porque falar é uma coisa e praticar a outra. Quando nós entendemos, querido, que a palavra precisa ser praticada, os ventos vêm, querido, e não nos derrubam, porque a nossa casa está firmada na rocha. O vento pode passar pela vida do crente, mas a casa fica intacta.
Porque nós construímos a nossa vida e a nossa casa sobre a rocha. E aí entendemos, querido, que muitas vezes os ventos vêm, as dificuldades vêm, as tribulações vêm. O mundo está sendo tratado por conta de muitas coisas. Mas a igreja permanece viva. A igreja permanece marchando. A igreja permanece orando, adorando a Deus e reconhecendo que Ele é Senhor. Porque a igreja não pode deixar de acreditar. Mesmo com tudo acontecendo, Jeremias prega aqui um retorno, uma restauração. Imagine o que acontece com eles. Acontece que Babilônia entra na terra. Babilônia leva os jovens. Babilônia destrói tudo. Nabucodonosor vem e entra, toma eles em cativeiro, destrói tudo. Põe eles dentro da Babilônia, queridos, como escravos. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança, porque nós vivemos neste mundo, sabemos que a Babilônia muitas vezes tenta tomar as nossas vidas, tenta tirar as nossas vidas, nos manter escravos. O pecado tenta nos manter escravo, querido, mas nós temos uma promessa de Jesus, nós temos uma promessa do Senhor. Essa terra foi comprada. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido. Não fuja daquilo que Deus colocou sobre a sua vida e sobre as suas mãos. Ah, pastor, não é para mim isso. Eu não posso viver isso. Não é brincadeira, é uma coisa forte. É uma palavra forte para nós meditarmos acerca disso, porque há muitas pessoas que estão brincando de ser crentes. Há muitas vidas que estão brincando, querido, neste mundo de Babilônia. Enquanto o mundo tenta entrar na vida de muitas pessoas, fazendo com que pessoas caiam na fé da fé. Pessoas que não acreditem mais em Deus, que não confiem mais no Senhor. Como pode isso? Quem criou todas essas coisas? Ou você acha que tudo surgiu do nada? Não, foi pum. Não. Tudo é inteligente. Tudo foi criado com muita inteligência. Tudo se sustenta pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Você já pensou como Deus cria toda a terra, como Deus faz? Até hoje, cientistas estão estudando, estão descobrindo coisas que já estão na Bíblia. Eu me lembro um tempo atrás, quando se propagava que a terra era quadrada. A Bíblia já dizia que a terra era redonda. Meu Deus. Há muitas coisas que muitas pessoas precisam saber, que a Bíblia é a bússola, queridos, que nos leva à vida eterna com Cristo. Você foi resgatado. Cristo foi até a cruz do Calvário, derramou o seu sangue por você. Ah, mas pastor, eu não sei, eu não acredito nisso, naquilo. Espera aí. Você precisa ver para crer? Preciso, pastor. Então tá, crente Tomé. Porque a Bíblia diz que felizes são aqueles que não viram, mas creem. Não espere alguma coisa acontecer na sua vida. Jesus está te chamando, está dizendo que te ama e que resgatou a sua vida com o sangue dele. E que você só está de pé porque ele te mantém com saúde. Ele te protege. Ele te livra do mal. Essa é uma palavra profética. Você foi comprado. Era uma terra que não valia nada. Uma terra de Anatote, aonde o profeta Jeremias foi nascido e criado. Uma terra que era tomada pelos inimigos. Quantas coisas o diabo fez com a nossa vida? Ah, mas pastor, o diabo não me usa. Espera aí, pensa aí. Pensa aí no que você fala, no que você pensa, que está no seu coração. Se não vigiar, crente, o diabo usa. Fofoca. Murmuração. Inveja. Cobiça.
cobiça a mulher do outro, cobiça o marido do outro, da outra. O diabo não me usa não, pastor. É porque eu sou bom demais, pastor. Sabe o que é, pastor? Eu não mato, não roubo. É só isso que é pecado? Matar e roubar só? Você pode matar alguém com uma palavra. Você pode destruir a vida de alguém com uma palavra. Será que é só isso pecado? Falso testemunho, fofoca. É interessante isso, queridos, mas a gente pensa que a Babilônia ela está tão próxima. Não estou distante de Babilônia. O mundo, mas Babilônia está mais próximo do que nós pensamos. E existe Babilônia no coração de muitos crentes, que ainda não se converteram. Que ainda precisam que a terra seja arrancada as pedras, que a terra seja arrancada os espinhos, que seja arada, que seja trabalhado. E tudo isso o Espírito Santo faz, querido, porque a coisa mais importante foi o que, na verdade, Ele fez por você, e agora Ele está fazendo, santificando a nossa vida, nos preparando para um dia estarmos com Ele nos céus, para estarmos um dia com Ele, querido, na Nova Jerusalém. Isso é importante, porque o crente tem que pensar nisso, querido. Não é somente aceitar a Cristo, mas é também, querido, andar conforme a palavra de Deus. Queridos, entender que Ele nos ama, que Ele nos resgatou com uma terra, queridos, que foi comprada, mas não com preço de prata ou ouro, mas com seu sangue carmesim. Ele, querido, fez isso por nós. Ele fez isso porque nos ama. Ele foi até a cruz do Calvário. Ele passou pela via dolorosa. Ele, sendo perfeito, tomou ali, queridos, praticamente a direção de Deus, querido, para esse propósito, morrer por aqueles que são imperfeitos, o justo morrendo pelo injusto, aquele que não tinha pecado morrer pelos pecadores. Ele foi até lá, querido, foi colocado uma cruz ali, querido, plantado uma cruz sobre o Gólgota. Ele passou por essa via dolorosa, foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, espinhos que cravaram na cabeça dele, cuspiram no seu rosto. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi muitas vezes difamado, caluniado, queridos. Ele foi levantado falso testemunha, dizendo que ele, queridos, blasfemava. Mas, queridos, ele fez tudo isso, ele passou por tudo isso por causa de mim e de você. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar esse resgate. Valorizar esta restauração. Você era como aquela terra de Anatote. Eu era como aquela terra de Anatote, sem valor nenhum, tomada por Babilônia. O inimigo muitas vezes conseguia, colocando coisas na nossa cabeça. Eu lembro, queridos, de um testemunho meu uma vez, que eu não queria mais viver. Eu, naquela época, tinha mais ou menos uns 11 anos de idade. 11. De 11 aos 14 anos de idade, eu passei por uma dificuldade, porque eu brigava muito com Deus. Eu lutava contra Deus. Ainda não era cristão. Mas eu ficava falando, por que isso acontece no mundo, Deus? Me responde. E Deus não me respondia, eu naquela luta contra Deus. Um dia eu falei, eu não aguento mais essa vida, pois eu vou dar fim à minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu caminhei sozinho em um lugar muito escuro, um caminho que tinha na cidade, e que me levava a um monte. Era um monte, mas não era tão alto. E eu com aquele pensamento, eu vou cometer o suicídio, vou me matar. Jovem, não queria mais viver brigando com Deus. Não queria mais viver, queridos. Naquela noite não tinha lua. Era uma noite fechada. Sabe quando a lua não aparece? Não tinha nada. Não tinha nem estrela. E eu com um pacote de veneno.
saí. É hoje que eu vou me matar. Eu vou tirar minha própria vida. Subi aquele monte, brigando com Deus. Por que isso aí acontece na minha vida? Revoltado com Deus, discutindo, sem conhecer a Deus. De repente, querido, eu gritei bem alto naquele monte. Eu disse assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal. Quando eu gritei isso, queridos, o céu se abriu e aquela lua era como um sol sobre a minha cabeça. Aquilo foi um sinal que Deus deu. Caí de joelhos chorando, larguei aquele pacote, desesperado por conta daquilo que estava acontecendo na minha vida, brigando com Deus por muitas coisas. Comecei a chorar, chorei muito, queridos. Quando eu voltei para casa, eu estava decidido que eu precisava sair daquele lugar. E tudo isso porque eu levava uma vida difícil. Eu não concordava com aquilo. Eu via as coisas acontecendo no mundo, pessoas sofrendo. Eu pensei: Deus, tu não existe, porque as pessoas estão sofrendo. Deus me levou a outros lugares. Fui morar em Sapucaia do Sul, passei uma dificuldade. Lá eu comia comida que era comida de cachorro. Morei debaixo de uma escada de uma padaria que não tinha chuveiro para trabalhar naquele lugar. Depois fui para Porto Alegre, para outra cidade do Rio Grande do Sul. Fui trabalhar, parei de estudar porque não tinha como estudar, porque eu trabalhava de madrugada numa carrinho de cachorro quente. Toda a noite inteira, quando eu ia para a escola, eu dormia em cima da mesa. O professor olhava para mim: o que está acontecendo com você? Eu falei: eu trabalho de madrugada, professor. Voltei para casa, passei muitas dificuldades, comecei a brigar com Deus, até um dia que Deus me arrancou daquele lugar, por uma situação, problemas, por briga, por confusão. O menino era briguento demais, queria brigar com todo mundo. Deus me arranca daquele lugar, Deus me planta num lugar, e aí começa Deus fazer uma grande obra na minha vida. Obra essa que me libertou de muitas coisas. Eu comecei a ter um particular com Deus, porque às vezes a gente pensa assim: ah não, me mostra, eu quero ver. Mas não é as pessoas se mostrar, é você tendo um particular com Deus. É muitas vezes você e Deus. É você fechar a porta do teu quarto e dizer: Deus, eu estou passando por dificuldade. Eu tenho uma luta dentro de mim. Foi isso que Jonas fez. Quando Jonas desobedeceu a Deus, ele foi engolido por um peixe grande. Jonas foi sincero com o Senhor. Dentro do ventre daquele peixe ele disse que fui lançado como se fosse lançado um bebê das mãos da mãe. Ele se sentia tão desamparado, queridos, que ele fala isso: eu fui lançado, eu estou no ventre do inferno. Ele começa uma oração que não é tão bonita, queridos, mas ele diz como se Deus tivesse desamparado ele, dizendo como uma mãe que que joga o filho do colo. Porque o filho tem aquela confiança no colo da mãe, né? Aí ele, com toda aquela situação, de repente orando e reconhecendo, Deus ouve a oração de Jonas. E Deus responde com o movimento do peixe. Porque muitas vezes quando nós oramos na intimidade, a gente pensa que tem que ser do nosso jeito. Aí Deus movimenta o peixe. Porque é assim que Deus faz. Deus, querido, Ele se mostra nos mínimos detalhes. É como Salomão olhando para as formigas e dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque o provérbio que diz isso é porque Salomão estava olhando como Deus estava falando com ele, ele observando as formigas.
Você já acordou quando o sol está se colocando, querido? Você já olhou pela janela e você disse assim: Deus, como é tremendo isso. Eu que estou morando ali em divisa de Cama com Alfareta. Até agora não entendi se eu moro em Cama ou moro em Alfareta. Eu tenho uma redezinha atrás de casa e de repente o sol fica vermelho, queridos, quando nasce. Aí eu fico observando: Deus, como tu é tremendo, Deus. Olha que coisa linda. Como é que as árvores são verdes? Como é que as cores foram tão colocadas e bem colocadas, Deus? Aí então, queridos, mediante a toda essa luta, essa dificuldade, eu passei a entender, porque eu comecei a ter experiências pessoais com Deus. Coisas que eu falava com Ele, orava com Ele, e Ele me respondia de coisas extraordinárias, porque muitas vezes, querido, nós queremos prova, e que outros venham nos mostrar isso, mas não é, está aqui, ó, dentro de nós. São coisas que nós falamos com Deus, e que no dia a dia nós não observamos como ter o privilégio de ter saúde, de se levantar e dizer: nossa, tenho saúde, eu posso me colocar aqui de pé, eu posso respirar, eu posso olhar para o sol de manhã, eu posso glorificar. São mínimos detalhes que nós não vemos a obra de Deus na nossa vida, em coisas naturais. Coisas tão importantes para a nossa vida e que muitas vezes nós não vemos. Um copo de água, uau! Como é importante esse copo de água. Fica 4 dias sem tomar um copo de água. Deixa Deus terminar com a água do mundo. Fica 5 dias sem tomar água, para ver o que acontece com o corpo. Mas Deus dá esta água. São os mínimos detalhes que nós devemos entender, que Deus tem falado conosco. Você já pensou como Deus é maravilhoso colocar essa pessoa do teu lado? Eu fico imaginando como Deus é maravilhoso, querido, porque quem é que ia me aguentar, se não a minha esposa? Nossa cabeça. Quem ia nos aguentar, queridos? Nós muitas vezes, com a nossa ignorância, muitas vezes com a nossa emoção meio estranha. Mas aí vem ao contrário, quem ia aguentar as mulheres, senão os maridos que estão com elas? Porque eu fico imaginando como é difícil, e com certeza difícil, eu acho que todo homem deve buscar isso, ser orientado por um médico e saber o que acontece com a mulher quando ela entra nos 40, por exemplo. Quando há uma escamação sobre o útero dela. Quando vem a menopausa, o que acontece com a mulher, a emoção da mulher muda, o corpo dela modifica, e às vezes na emoção dela, o corpo dela modificar, ela se sente assim meio retraída. Às vezes você vai acordar de manhã e vai falar assim: bom dia, meu amor, e ela está naqueles dias, ela fala assim: bom dia para você, para mim eu estou com muita dor. Aí os homens olham: ainda bem que eu sou homem. Porque eu acredito que se Deus tivesse dado isso para o homem não ia aguentar não. Ia ficar de cama. Mulher ia ter que fazer tudo, querido. Imagine, carregar um bebê 9 meses. Deus é tão perfeito que colocou um ser bonito do seu lado. E ainda que aguenta muitas coisas. Aguenta quando a gente está mal-humorado. Minha esposa é excelente, amados. Muitas vezes eu estou cansado, ela olha para mim, só com um olhar ela já sabe, ela já vem com a comida. Mas pastor, eu não faço isso, pastor, servir o marido. Um dia eu estava conversando com a minha mãe, tem um grilo aí, amados. Um dia eu estava conversando com a minha mãe falou assim: Juliana, eu nunca deixei de servir o teu pai. Nunca deixei de servir ele. Até o último dia da vida dele eu servi ele. E assim, ele não precisava falar nada para mim. É porque eu gosto de fazer isso para ele. Eu gostava de fazer isso. Eu vi aquela alegria, porque a gente não vive para si, queridos. Às vezes a gente é tão egoísta: não, é meu, eu quero, tem que ser do meu jeito. Não.
Você está vivendo debaixo da direção de Deus, mas sabendo que você vive por outro. Você está vivendo por outro. Deus colocou uma pessoa do seu lado e você tem que valorizar essa pessoa, porque ela te aguenta. Como ela te aguenta, né, amor? Mas porque Deus resgatou esta terra. É interessante que diz em Provérbio que o ferro afia ferro, que a todo tempo Deus nos prova com outras pessoas, que Deus nos ajuda a ser melhor, que Deus nos ensina a ser melhor, ser uma terra fértil, uma terra que não tinha futuro, para uma terra que frutifica. Você crê nisso nesta manhã? Você crê que Deus te resgatou? Que Jesus pagou um preço de sangue? Se coloca de pé nesta manhã. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Eu vou fazer uma oração e depois nós vamos para a leitura bíblica da ceia e o serviço da ceia. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, porque nós éramos como aquela terra sem valor, perdidos por conta de situações que nos levaram a cair emocionalmente. Mas o Senhor, com teu precioso sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, nos deu a oportunidade de hoje poder, ó Deus, erguer a nossa voz e dizer muito obrigado, porque, Senhor, nós éramos terra infrutíferas, terras que não produzia, mas quando o Senhor nos comprou como propriedade exclusiva do Senhor, o Senhor nos fez frutificar. O Senhor, meu Deus, tirou as pedras que estavam nesta terra. O Senhor tirou os espinhos que estavam nesta terra. O Senhor semeou sobre esta terra. O Senhor deu um futuro para esta terra. O Senhor, meu Deus, fez com que esta terra, Senhor, tivesse um valor, mas não porque ela era boa, mas porque o Senhor, meu Deus, resgatou com precioso sangue, Pai. Por isso, Senhor, continua, Senhor, falando conosco. Continua, Senhor, fazendo com que nós, ó Pai, tenha consciência do que é, Senhor, meu Deus, ser um crente, Senhor, meu Deus, escolhido por Ti, lavado e remido no Teu sangue, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra, Senhor, faça morada no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.